Nossa reunião, então, eu já havia falado, está a cargo do nosso companheiro Hélio Tinoco Reis, que é da União Espírita Cristã de Vila Velha, né, que ninguém conhece o Hélio ainda, aqui nessa casa. E ele vai falar, separação conjugal, como superar? Obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, companheiros outros que nos visitem porventura de outras casas, e também aqueles que verão pela internet o vídeo produzido pelo companheiro Roberto, uma boa noite a todos nós. Queridos, que nós possamos ter aqui momentos muito especiais, que contribuam conosco efetivamente nessa conquista, nessa construção de felicidade, de paz, de harmonia interna, serenidade, equilíbrio, que são resultantes do investimento que fazemos nas aquisições das qualidades e virtudes espirituais. Que a equipe de Irmão Tomé, presente aqui entre nós, que conhece os nossos sentimentos, corações, que possam eles utilizarem desse espaço e de mim, para que nós possamos estabelecer aqui uma linguagem fácil e simples, que nos ajude a sair daqui melhores do que estamos chegando. Então, que os amigos espirituais falem aos nossos corações. Meus irmãos, o tema proposto foi separação conjugal. Como superar? E interessante que hoje talvez seja um dos dias mais românticos do calendário, né? 12 de junho, dia dos namorados. Mas falar de separação conjugal parece que há um conflito de ideias, não é? Na verdade, eu quero explicar para os companheiros que essa proposta de trabalho, ela tem, se é que podemos chamar assim, públicos-alvo. O primeiro público-alvo, é claro, os companheiros que passaram por uma separação conjugal, de preferências mais recentes, que estão ainda sentindo aquelas dificuldades naturais de um rompimento, de um relacionamento, não é? Então a proposta vai ser trazer para esses companheiros esclarecimento e consolo. Mas também pode ser usado para aqueles companheiros que já separaram há algum tempo, já divorciaram. Os conhecimentos apresentados aqui, a serem apresentados, com certeza vão ajudar também a esses companheiros. Mas também ajudarão aqueles que não se casaram ainda, que pretendem um dia contrair núpcias, não é? E terão um casamento, e enfrentarão as dificuldades, os desafios naturais do casamento. Então, como prevenção, poderão utilizar das informações trazidas aqui. Mas também serve para aqueles companheiros que não querem se casar nessa encarnação. Porque numa outra qualquer, né, nós viremos e casaremos, enfim. A proposta é para todos nós. Na verdade, ela fala de esperança. Ela vai falar para a gente de soluções e esperanças. Para começar, então, trabalhando, eu quero de antemão avisar os companheiros que, embora seja uma pergunta, como superar, nós não ousaremos aqui apresentar todas as soluções, não é? Mas nós vamos apresentar algumas. Podem ser que sejam essas algumas nos que nos ajudem profundamente a enfrentar a dificuldade e entender relacionamentos, entender a nós mesmos e entender o que o Espiritismo tem a falar sobre isso. Mas adiantando então o nosso tema, qual é a proposta espírita? O que a doutrina espírita tem como vertente? Primeiro, meus irmãos, ela tem a vertente de instruir. A instrução é algo fundamental. Por quê? Porque nós só podemos fazer alguma coisa com aquilo que temos conhecimento. Então, por exemplo, se eu adquiro um telefone celular e não leio o manual e não o conheço, talvez eu não esteja utilizando recursos possíveis que vão facilitar a minha história porque não conheço. Então a proposta vai ser primeiro a instrução. Mas a principal proposta espírita é consolar. Mas observe que o consolo vem pela instrução. A tribuna espírita deveria ser um local usado sempre para trazer consolo. Podemos aqui, meus irmãos, abordar qualquer assunto, mas procurar trazer para os corações que estão nos ouvindo, de encarnados ou desencarnados, a realidade espiritual. E o quanto enfrentar problemas e ter dificuldades e observar defeitos não nos faz seres inferiores. Nos mostram apenas uma realidade imperfeita. Nós, na questão 115 do Livro dos Espíritos, está dito lá. Allan Kardec vivenciava um momento numa Paris católica, em 1857,
quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, e ele vivenciava um catolicismo onde o aprendizado que era promulgado era a questão do céu e do inferno, anjos, demônios, era um conhecimento. Então Allan Kardec pergunta aos amigos benfeitores da espiritualidade se Deus criou espíritos maus e bons. E os amigos respondem a Allan Kardec que Deus criou-nos todos iguais, simples e ignorantes, tendo o mesmo princípio, isso é justiça divina, e nos programou, nos planejou a todos, nos determinou que um dia seremos perfeitos. Então a visão espírita mostra e comprova uma das falas de Jesus que os demais segmentos religiosos não conseguem entender. Quando ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e as faríamos ainda maiores. Mas, meus irmãos, entre esse ponto de criados simples e ignorantes até a perfeição moral, haverão patamares de imperfeição. Então a imperfeição faz parte do nosso ser. Os erros, segundo dizem os filósofos, não existem. Eles são etapas do acerto. Então é preciso que eu entenda a minha natureza ainda inferior, ainda limitada, ainda com dificuldades e defeitos, e a aceite. A aceite em nome de um amor próprio, de um auto-amor, em nome de uma aceitação pessoal que vai me levar a implementar ações para avançar. Nós descobrimos que temos defeitos não para nos denegrir, nos autocensurar, mas para que, compreendendo isso, possamos implementar um projeto para a reformulação moral, que aqui no Espiritismo é chamado de reforma íntima. Então, primeiro eu me instruo, para depois então transformar o aprendizado, a instrução em atitude e ação, e é essa ação que consola. Meus irmãos, nós não viemos aqui em busca de um consolo milagroso. Se é que podemos chamar assim, se existisse um milagre espírita, esse milagre seria participativo. Sim, porque Deus nos oferece oportunidades, condições, inúmeros momentos de reflexão, mas se eu não atuar, Ele não pode fazer nada. Ele aceita a minha liberdade de escolha. Então a proposta espírita é trazer a instrução para consolar. Para falar de consolo, falar de casamento, falar de divórcio, separação conjugal. Questão 695 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim aos benfeitores espirituais: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Meus irmãos, observem só. Estamos agora em março de 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos. Allan Kardec é futurista. Allan Kardec é visionário. Observe que ele faz uma pergunta, ele fala da união permanente entre dois seres. Ele não estipula entre um homem e uma mulher. Observem isso. Meus irmãos, por que Kardec via assim? Para que nós pudéssemos abolir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de julgamento e censura indevidas com relação às posturas que nós podemos escolher. Não estamos em condição de julgar ninguém, mas ele pergunta se o casamento, então, é contrário à lei de Deus. Seria contrário à lei de Deus essa união permanente entre dois seres? E a resposta, meus irmãos, os amigos, é um progresso na marcha da humanidade. Então nós passamos num processo progressivo, nós viemos de uma cultura religiosa onde cultuávamos vários deuses. É do politeísmo. O povo hebreu veio trazer uma missão de implantar o monoteísmo, a ideia de um único Deus. Viemos também no progresso da evolução moral, do múltiplo casamento, do casamento com várias mulheres, era assim que era, para uma questão de um casamento apenas com uma mulher. Nós vamos diminuindo, fechando um círculo, porque quando estamos, meus irmãos, num casamento único, com uma só companheira ou companheiro, nós podemos nos enxergar melhor. A proposta, então, na verdade, não é a opção do casamento ou não do casamento, é termos a coragem de nos enxergar. E o casamento é uma grande escola, uma grande oportunidade, um laboratório profundo, mas ele pode acontecer para os solteiros na vivência do cotidiano. A minha reação ao enfrentar um trânsito, por exemplo, vai deflagrar o meu caráter. E essa percepção
deveria me levar, me alimentar a ideia de trabalhar em mim mesmo aquela falta de paciência, aquela irritabilidade, e não de me denegrir e me censurar. Compreendem, meus irmãos? Mas ele está dizendo, então, que o casamento, nessa sequência lógica, é um progresso. Há um autor independente, esse companheiro chama Alberto Adriano Massorano Cardoso. Ele é um conhecedor profundo da língua francesa e fez uma tradução linear do Livro dos Espíritos. Tradução essa que é interessante para quem estuda comparar com o texto das traduções oficiais. Mas diante da pergunta de Allan Kardec, ele responde uma tradução linear, que é um progresso na sequência lógica da evolução humana. Então, casar-se, se manter no casamento, experienciar a dificuldade do casamento é um progresso. Então, algumas vezes nós não conseguimos ficar no casamento. Vamos explicar por que isso acontece de uma forma muito simples. No entanto, se ficamos, nós damos-nos uma prova de que estamos progredindo. Porque é mais fácil o divórcio. É mais fácil separar, meus irmãos. É mais fácil a ilusão de trocar de parceiro ou parceira. É mais fácil. Divorciar é simples. Prova disso, a estatística diz que em 2016, eu não tenho a do ano passado, houveram mais separações conjugais e divórcios do que casamento no Brasil. Então é mais fácil separar. No entanto, ficar no casamento, enfrentar a adversidade e tentar aprender por meio da convivência é mais difícil. Nós viemos de uma cultura do abandono. É fácil abandonar. Nós aprendemos, quer ver um exemplo? A ficar de mal. Quem é que não ficou de mal, né? Cultura familiar. Aprendemos a ficar de mal. Aprendemos a rejeitar as pessoas, abandoná-las. No entanto, ficar no casamento é um progresso. É uma possibilidade de progresso. Mas avançando então, para fazer um combinado de raciocínio, uma outra questão do Livro dos Espíritos é a 775, aonde Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família. Então, se abolíssemos, por exemplo, o casamento, há inúmeras instituições que estão pregando contra a família. Pregam uma espécie de liberalismo, de libertinagem, não precisamos casar, nem ter família. O que aconteceria se a sociedade adotasse esse comportamento? Responde os amigos espirituais com muita propriedade. Uma recrudescência do egoísmo. Fui até o dicionário, recrudescência significa renovação com maior intensidade. Meus irmãos, observem bem, não podemos aqui generalizar. Cada caso é um caso. Separação conjugal ou divórcio é bom ou ruim? Não sei, depende. Cada caso é um caso. É melhor um divórcio do que nossos nomes aparecerem nas páginas dos jornais. Ou então em boletins de ocorrência. Cada caso é um caso. Então o divórcio, a separação conjugal existe? É aceita por lei? É aceita por Deus? Sim. Por quê? Para cada caso. No entanto, a permanência no casamento seria um combate ao egoísmo. Então a gente está casado e tem que fazer negociações, não é assim? Você quer viajar para a praia. A mulher esse ano quer ir para o campo. Então você faz uma concessão e vai para o campo. Ano que vem ela quer ir para a praia e você quer ir para o campo. Aí você vai para a praia, faz uma outra concessão, né? Parece que os maridos concedem mais. Meus irmãos, é assim. Se estivéssemos sozinhos, escolheríamos. Não, eu vou para o campo, eu vou para a praia. Enfim, o casamento exige renúncia, um trabalho de dedicação. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer que casamento é uma relação de cooperação mútua. Então, ambos estão promovendo o avanço, a ajuda, o progresso do outro, preocupados com as questões do outro, motivando, incentivando. Isso é um casamento. Então, observem só, meus irmãos, para pensar nesse casamento, para pensar nesse progresso, casamento como resultado de progresso e também como uma ação de combate ao egoísmo, observem só, a gente vai ver, tem que falar brevemente família. A família é tida como a base da sociedade, a célula máter da sociedade. Todos nós aqui viemos de uma família. Por mais que tenhamos entre nós alguém que foi adotado, um órfão, por exemplo, veio também de uma família. A família é a origem nas civilizações organizadas. Onde há organização, há uma certa civilidade, há um contexto familiar.
E vejam que isso pode se ampliar até para os silvícolas. Nas tribos de índios há também uma formação familiar, compromissos de parentesco, graus de parentesco, responsabilidade de cada um que ocupa os seus lugares, os seus papéis na família, inclusive entre os que não são, entre aspas, civilizados. Mas essa família, então, para que essa família aconteça, é preciso passar pelo casamento. Aqui, meus irmãos, na visão de Allan Kardec, casamento como sendo uma união permanente. Não é o casamento simplesmente formal. Muitos de nós podem estar oficialmente casados e não estarem casados. Porque a ideia é de unir permanentemente. Essa permanência, é claro, ela vai obedecer a períodos adequados para cada situação. Não é? Ela pode ser de uma encarnação ou de várias. No entanto, meus irmãos, muitas vezes nós casamos para separar. A modernidade tem feito isso. Já existe, inclusive, eu estava vendo pela internet, festa de divórcio. Olha só, igual um casamento. O casal vai e comemora, os amigos comemoram a separação. Então virou algo banal. Mas, na verdade, meus irmãos, essa banalização deveria ser repensada. Porque ela produz resultados. Nossas ações produzem resultados. Não podemos fugir disso. Há uma fala de um autor, de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que ele diz que nós somos livres para fazer escolhas, mas ao mesmo tempo escravos das consequências. Não podemos fugir das escolhas que fazemos. Então deveria ser uma atitude pensada, ponderada, porque muitas vezes a separação conjugal afeta a muitas pessoas, em especial os filhos, parentes próximos e até mais distantes, não é verdade? Então deveríamos pensar, claro, que cada caso é um caso. Mas seguindo essa ideia então de união permanente, Emmanuel, no livro Consolador, os companheiros conhecem aqui a estrutura do livro Consolador, né? É um livro que Emmanuel respondeu algumas perguntas elaboradas pelos membros da Casa Espírita de Chico Xavier, lá de Uberaba. E para compor o livro, ele também autoformulou perguntas, para dar um contexto, uma formatação de livro. E essa questão 110, Emmanuel pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Meus irmãos, observem que por detrás da questão do casamento ou do divórcio, existe um projeto onde nós todos, individualidades imortais, encarnados ou desencarnados, visamos o progresso. Nós viemos ao planeta para progredir. O casamento, o dinheiro, a profissão, a família, o veículo, as pessoas, os relacionamentos, são laboratórios para que eu possa me enxergar e imprimir um movimento de progresso. Aí a questão está: almas encarnadas reencarnam para progredir, desencarnadas também. A erraticidade é um momento de progresso também. Mas diante da pergunta de Kardec, qual a melhor escola então? Perdão, a pergunta de Emmanuel. Então Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Meus irmãos, linda a resposta. Será que nós presentes aqui tivemos essa família? Eu penso que a maioria de nós veio de uma família disfuncional. Nossos pais não sabiam externar o amor, né? Amavam-nos trazendo o alimento, não é? Quantas vezes a surra, a agressão, era a forma de educar que eles aprenderam. E algumas vezes nós viemos de uma relação familiar onde não nos foi ensinado os sentimentos e talvez nem sempre todos os preâmbulos, todas as questões relacionadas a caráter. Muitas vezes. Mas o ideal ainda é a família. Ainda é a família a melhor escola para nos criar os sentimentos, para nos incentivar na vida a trabalhar o caráter da honestidade, da bondade, da caridade, do amor, aprendizado na família. Interessante, quando eu li essa resposta, aquele ainda me deixou curioso. Então haverá um dia em que a melhor escola para educar um espírito imortal não será a família? Sim. Sabe quando, meus irmãos? No futuro. No futuro, quando a Terra for um planeta regenerado, aonde os que habitarem aqui
serão aqueles que já terão aprendido a amar, aqueles que já estão dispostos a aprender a amar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diz que os habitantes do mundo de generação terão como que escrito na testa a palavra amor. Nós caminhamos para um mundo mais fraterno. O regime de governo será a fraternidade. Allan Kardec diz isso no Evangelho, no livro A Gênesis, capítulo 18, item 17. O governo será impulsionado às ações pelo amor, pela fraternidade, pelas questões da sensibilidade amorosa. Então nós vamos perceber que essa família do futuro não terá mais o papel que tem hoje. Ela sim continuará educando, mas serão momentos de reencontros amorosos. Porque essa fase momentaneamente difícil, que prepara uma fase nova, já terá sido passado. Então nós caminhamos para um futuro onde a família, o lar, não será mais a melhor escola. Talvez porque nós não mais necessitaremos desse aprendizado. Mas seguindo o tema, por conta do relógio, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, vai ter como título: Não separeis o que Deus juntou. Meus irmãos, esse texto, palavra de Jesus, já foi utilizado pela teologia como sendo uma proibição ao divórcio. Muitas igrejas evangélicas, eu posso falar isso com propriedade, que eu venho de uma igreja evangélica, eu fui batista, eu fui numa igreja renovada chamada Maranata, lá em Leopoldina. Divórcio era algo condenado. Divórcio era algo que condenava. Mas, meus irmãos, qual é a interpretação correta? Os companheiros sabem que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos, ou quase todos, a maioria deles, Allan Kardec aborda um assunto e na parte final vem a chamada instruções dos Espíritos, não é verdade? Esse capítulo 22, os Espíritos não quiseram dar instruções, porque o assunto não é muito fácil, né? Talvez eles quisessem se isentar, mas é preciso falar desse assunto. O que significa não separeis o que Deus ajuntou? Para começar a trabalhar esse assunto, capítulo 22, é preciso compreender que esse capítulo trata de leis. Ele trata inicialmente das leis humanas. Meus irmãos, as leis humanas são leis mutáveis. São leis que evoluem paralelamente à evolução da raça humana. Quanto mais as pessoas são evoluídas, melhores são suas leis. Nós hoje já temos leis extremamente melhores do que no passado. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego numa construção civil, numa empresa chamada Master Cosa Engenharia, não sei de onde eu tirei isso lá do baú, eu ia de bicicleta trabalhar. Não tinha vale de transporte. Eu levava a minha marmita, não tinha vale refeição. As leis vão se aprimorando, os direitos são mais abrangentes. Se quisermos avançar um pouco mais no passado, há 100 e poucos anos atrás, nós tínhamos o direito legal de ter um escravo, uma escritura de alguém. Veja, meus irmãos, a lei vai evoluindo. E quanto mais ela evolui, mais ela se aproxima das leis de Deus. No entanto, as leis humanas cometem erros. São leis injustas, ainda as são. Caminhando para um dia, no mundo mais feliz, um mundo mais de regeneração, para leis mais adequadas às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? Essas sim, meus irmãos, não são imutáveis. São leis construídas em cima de princípios espirituais. Leis essas que estão contidas em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que tem como título as leis morais. Elas começam com a lei de adoração e vão culminar com a lei de amor, justiça e caridade, que é a principal lei. Resumindo, então, a história, viemos aqui esse planeta, viemos aqui essa casa espírita hoje, viemos aqui para entender que a nossa missão maior e principal é aprender a amar. Como? Através dos relacionamentos, o melhor laboratório. Então, as leis de Deus, elas são imutáveis. Deveríamos nos declinar cada vez mais a conhecê-las, porque delas dependem a felicidade do homem. É a questão 614, Livro dos Espíritos. Allan Kardec está perguntando aos benfeitores espirituais com relação à lei natural, à lei de Deus. E na resposta, nas entrelinhas, é dito a Allan Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, essas leis de Deus, que são contempladas com o casamento, estão entre elas a lei de reprodução,
e a lei de sociedade, básicas no casamento, caminhando para uma ampliação da lei maior, que é a lei de amor. Então, o casamento, não importa ele em que estágio esteja, é um treinamento para aprender a amar. A família, expandindo para os parentes mais próximos, amigos, vizinhos, estranhos, todos os que estão à nossa volta, que com quem travamos algum tipo de relação, seja virtual, devem servir-nos como laboratório de aprendizado de amor e de autoconhecimento. Estão me acompanhando, meus irmãos, até aqui? Então vamos avançar. Essa lei de amor, para essa lei existem planejamentos. Todos conhecem aqui o termo planejamento reencarnatório? Que é um planejamento reencarnatório? Uma reunião ou algumas reuniões que acontecem no plano espiritual antes de encarnarmos. Uma reunião em que é planejada a nossa atual encarnação. Nessa reunião, nós podemos participar dela ou não, mas o planejamento é feito. Há algumas raras exceções, mas não cabe aqui falarmos sobre isso agora. Mas a maioria de nós, a maciça maioria, passou por um planejamento reencarnatório. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode participar do planejamento. Às vezes até dando opiniões indevidas, dizendo, ele queria quitar um débito, diz, mas Senhor, então, deixa eu encarnar sem os dois braços. E os benfeitores espirituais, planejando a reencarnação, conhecendo o limite que ele tem, diz, não, você vai encarnar com defeito na mão. Porque se você encarnar sem os dois braços, você não suportaria. Eles medem o nosso grau de resistência com relação às provas. E só nos concedem provas possíveis de serem vencidas. Inclusive a do casamento difícil. Mas eles nos concedem provas. Esse planejamento, que visa o nosso melhoramento, que visa o nosso progresso, que visa a oportunidade de aprendermos a amar, são levadas em conta, são repensadas, por exemplo, os tipos de provas e expiações pelas quais temos que passar. Mas também é pensado os lugares que vamos nascer e vamos morar, as situações que vamos vivenciar. Por exemplo, alguns de nós veem despertada uma tendência a um tipo de profissão. Por quê? Se alguns vêm com uma tendência a serem médicos, por exemplo, foi-lhes permitido terem uma renda maior do que os outros, do que alguns outros. Então ele já tem uma condição, uma maturidade de passar pela prova da riqueza. Outros não a têm. Então vêm com uma capacidade despertada menor. Então vão ter um contra-cheque pequeno. Por quê? Porque ele, com um contra-cheque pequeno, vai construir uma reencarnação mais importante para a evolução moral dele. Não é então se ele tem ou se não tem recursos. É o que ele faz com aquilo que ele tem. Não importa. Mas nesse caso também é escolhida pessoas. Então nós encontramos, muitos aqui vão ter essa experiência, a gente encontra pelo caminho companheiros que datam de uma amizade de 40 anos. Eu tenho amigos há 40 anos. Eu tenho um amigo da escola, fiz escola técnica federal de Campos, conheci um amigo, o nome dele também é Hélio, na lista de chamada é do próximo, depois de mim. 40 anos nós somos amigos. Quanta dificuldade ele passou e eu pude apoiá-lo. Quantas eu passei, ele me apoiou. Meus irmãos, esse companheiro está planejado o encontro com ele. Assim como pode acontecer uma programação para um casamento. Então vou dar um exemplo. Pedro e Juliana. Tem Juliana aqui? Não? Pedro e Juliana. Tem Pedro? Pedro e Juliana. A programação era que Pedro, aos 20 anos, encontrasse com Juliana e casassem, tivessem 3 filhos. Esse planejamento era o melhor para produzir resultados em Pedro e em Juliana. Estão me acompanhando, meus irmãos? Acontece que Pedro, no namoro fortuito, engravidou Elizabeth. Tem Elizabeth? Não, né? Engravidou Elizabeth aos 18 anos. E ele resolveu casar com Elizabeth. Mas ele mudou o planejamento? Pode, meus irmãos. Não é pré-determinismo, é um planejamento. Então agora a espiritualidade vai atuar como uma espécie de GPS do mundo espiritual. Bom, então agora ele casou-se com Elizabeth. Aqueles filhos que viriam por meio de Juliana, talvez nem todos venham. Talvez daqueles 3, alguns tivessem problemas com Juliana para ser resolvidos.
Mas os que tinham para resolver com ele, com Pedro, nascerão através de Elizabeth. Será bom para ele? Claro que sim. Ele vai tirar proveito disso? Sim. Não era o melhor planejamento, mas a espiritualidade converte as situações para que ele tenha e tire proveito de qualquer relacionamento. Então vamos lá. Estamos aqui com algumas pessoas que podem estar no quarto casamento. Então está tudo errado? Não, está tudo certo. Esse quarto casamento, desse casamento, estamos tirando proveitos. Claro que se ficássemos no planejado, primeiro seria melhor. Perdemos a encarnação? Não, de forma alguma. Mas vamos ter que, talvez, trabalhar um pouco mais na próxima, para rever aquelas qualidades que não conseguimos trabalhar com aquele primeiro planejamento. Eu comparo, meus irmãos, observem só. Então, há algo planejado. Aí vem o divórcio, vem a separação. Nós não conseguimos manter um casamento. E aí a gente opta pelo divórcio. O divórcio é uma solução. Talvez, como repetindo, bem pensada, analisada, não é? Feita com honestidade, respeitando o outro, que é o pai dos nossos filhos, ou a mãe dos nossos filhos, não é? Com quem convivemos e dividimos muitas nossas histórias. Fazer o divórcio de forma honesta, que não prejudique mais, porque ele por si só já é doloroso. Separação conjugal dói. A gente se sente rejeitado, a gente se sente abandonado, não é? Há uma certa sensação de culpa. Vou trabalhar isso rapidamente daqui a pouco. Mas então, o que fazer com o divórcio? No livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, há uma história que o doutor da lei procura por Jesus e vai dizer assim: Jesus, Moisés autorizou que dessemos carta de divórcio. E vós o que dizeis? Olha só, eles queriam testar Jesus, né? Só que o divórcio daqueles dias não era igual ao de hoje, não. O divórcio daqueles dias, naquele mundo machista, naquele mundo onde a mulher era preconceituada, só para ter ideia disso, a mulher só teve uma alma no terceiro concílio de Macon. Me parece em 558 depois de Cristo. Olha só, até então, mulher não tinha alma. Nós viemos de uma cultura machista, ainda impregnada em nós homens. Ou mulheres, quando encarnam homem, nós achamos que a mulher é um ser menor, inferior. É uma tendência que precisa ser combatida. Se olharmos hoje a estrutura comercial do mundo, mulheres ganham, em média, 30% a menos que o homem na mesma função. Quanto mais evoluído é o país, menos essa diferença, mas ainda ocorre. Então, olha só. Naqueles dias de Moisés, uma mulher que recebia o divórcio, uma carta de divórcio, ela só tinha duas opções: ou se prostituir ou ir mendigar. Não tinha outro caminho. E podia dar a carta de divórcio por qualquer razão. Queimou o pão, divórcio. Era assim que os homens faziam. Então, diante disso, eles perguntam: Senhor, e você diz o quê? Moisés mandou dar o divórcio. E ele diz assim: Moisés autorizou por conta da dureza dos vossos corações. Meus irmãos, o divórcio ainda tem muito a ver com o coração duro. Se nós pudéssemos amolecer o coração e ser mais flexíveis, voltar atrás, repensar, decidir juntos, ceder, renunciar, nós conseguiríamos manter casamentos por mais tempo. Mas não há essa tendência. As pessoas querem separar e pronto. Né? Esgotam muito rápido qualquer recurso, mas era por conta da dureza do coração. Aí vejam só, meus irmãos, guarda a ideia da dureza do coração. Emmanuel, no Consolador ainda, questão 67, vai perguntar. O homem, vai explicar numa das respostas, o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração no organismo humano. No organismo doméstico. Então vejam, como que se o homem fosse aquele que fosse mais racional e trouxesse uma parcela para a família, para o lar do racional, e a mulher que fosse mais sentimental. No entanto, hoje vai mudando, né? Nós vemos mulheres aí que são cérebro e homens que são o lado sentimental e vice-versa. Não importa. Agora vejam só. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Meus irmãos, aqui está a questão. Os benfeitores espirituais não olham se somos homens ou mulheres. Todos nós temos responsabilidades iguais. Então, o homem que trabalha e provém o alimento para casa não é mais importante do que a mulher que ficou, tomou conta dos filhos.
Uma estrutura familiar que hoje não se repete mais, não é? Todos hoje trabalhamos e cuidamos dos filhos. Não é assim? Eles são iguais. Essa igualdade incomoda. É essa responsabilidade que leva as pessoas ao divórcio. Porque elas não conseguem. Há uma incapacidade de conviver e assumir compromissos em uma vida comum. Por quê? Por conta do orgulho e por conta do egoísmo. Allan Kardec teria dito isso. As chagas da humanidade. Meus irmãos, observem. Sejamos honestos. Nós batemos o pé para que seja da nossa maneira. Senão eu não aceito. Eu até aceito negociar, mas tem que ser do meu jeito. Não é assim? O nome disso? Orgulho e egoísmo. Que impede bons relacionamentos. Meus irmãos, casamentos que funcionam, ambos renunciam. E procuram estar preocupados se o outro renuncia demais. Fazem acordos para que a união de fato progrida, seja positiva, seja construtiva. Casamento, então, não é um papel. É uma união permanente, construtiva entre dois espíritos. Mas avançando, meus irmãos, então, para chegar na separação conjugal, para responder como que nós podemos fazer para superar, eu vou apresentar aqui seis sugestões para aqueles que passaram pelo divórcio e mais para frente eu vou trazer 5 daqueles que estão vivendo um casamento com alguma dificuldade e não querem o divórcio. Então, nós vamos apresentar aqui possibilidades do que fazer para nos manter casados. Vamos começar, então? Primeira é a cesta de trás para frente. O que acontece numa separação? O que é a pré-separação? Às vezes as pessoas negam. Não admitem que o casamento está desgastado. Não querem conversar sobre isso. Os homens não gostam da chamada DR, né? Discutir relacionamentos. É preciso discutir. Porque às vezes uma conversa vai abrir os horizontes. Talvez o que esteja fazendo não seja tão grave assim, mas se acumular fica grave. Então, no primeiro momento, a pessoa nega. Nega que existe. A pessoa diz, o casamento está ruim. Ah, não está não. Mas está. Depois vem uma cobrança. O divórcio aconteceu, a separação aconteceu, há uma cobrança. Olha, a culpa foi dele. A culpa é dela. Eu não sei quantos aqui já ouviram, já aconselharam um casal divorciado separadamente. Ele a culpa e ela o culpa, não é assim? Há uma troca, porque nós cobramos, há uma cobrança. E essa cobrança gera uma revolta. Meus irmãos, aqui vai a primeira ação necessária para a gente passar com mais tranquilidade por uma separação conjugal. Precisamos aceitar a realidade. Aceitar a realidade. O casamento não deu certo? Não tem problema, não. Vamos enfrentar uma dificuldade na separação? Sim, mas faz parte. Isso não é o fim do mundo. Nós podemos recomeçar. É preciso, então, aceitar a realidade. Primeira atitude sempre, para solucionar qualquer problema, é aceitar a realidade. Então, eu percebo que o meu cheque especial, eu estou entrando no especial todo mês. Está ali algo vermelho me chamando a atenção. Então, eu vou pensar, peraí, algo está errado. O que eu tenho que fazer? Diminuir os meus custos, tentar aumentar o rendimento. É assim que se faz. Porque se eu fizer vistas grossas, daqui a pouco eu estou pagando 17% de juros ao mês no cartão de crédito direto. Não é assim? No chamado como é que chama mesmo? Rotativo, né? Estou no rotativo direto. Então eu preciso, primeiro ponto, assumir a realidade. E aí, meus irmãos, segunda coisa a fazer. Quinta e traz para frente. Eu preciso evitar as chamadas fugas comportamentais. Essas fugas, elas acontecem, primeiramente, com a questão da mágoa. Cuidado com a mágoa. O divórcio, o casamento, deixa a gente magoado. É claro que tem que ser assim, é natural. Mas observe o seu coração, tente combater a mágoa. Se coloque no lugar do outro. Assuma também a sua parcela de contribuição para o casamento não ter dado certo. Não fique guardando mágoas. Mágoas no coração podem produzir doenças psicossomáticas e matar. Pode produzir um câncer. Tem uma fala do William Shakespeare, famoso dramaturgo inglês, que vai dizer que sentir sentimentos, guardar sentimentos, é como tomar venenos e querer que o outro morra. Nós morremos. Então, segundo ponto importante, cuidado com as fugas, cuidado com a mágoa. Simonetti tem no livro, Richard Simonetti, num dos seus livros, ele conta uma história que ele fazia um atendimento fraterno e chegou uma senhora e se lamuriando muito do divórcio, reclamando muito, muito triste, ele, claro,
inteligente, experiente, ouviu a lamentação. No final, quando ela esgotou a fala, ele a aconselhou dizendo: minha irmã, calma o seu coração, acalma o coração. Vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar um pouco, tudo vai passar. Ela olhou, regalou um olho e disse: mas como assim? Já separei há 15 anos. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos remoendo a situação, remoendo o problema. Todo mundo que encontramos, contamos. Se alguém pergunta: tudo bem? Não, está tudo bem não, eu separei, conta o divórcio, a traição, as dificuldades. E aquilo vai alimentando uma mágoa. Cuidado com a mágoa. Outra fuga comportamental é com relação principalmente a de relacionamentos e às sexuais. Então, eu estou separado agora, vou poder ir para a balada. Não é bem assim, não é verdade? Cuidado. Muitas vezes o casamento está enfrentando um divórcio que pode haver uma reconciliação. E esse outro relacionamento paralelo que você indevidamente contraiu, pode finalizar de vez o casamento. Ou então magoar aquela pessoa carente que está ali, que viu em você um partidão, que você na verdade não é, vai se envolver. Talvez vai gerar dívidas para você no futuro. Então, meus irmãos, primeira, manter o foco. Segunda, manter o foco nos valores espirituais. Não é porque separamos ou estamos casados que não temos que manter o foco no caráter ilibado de Jesus. Tudo bem até aqui? Para passar bem pelo divórcio. Terceiro, quarto, de trás para frente. Cuidado com o desleixo e a desvalia. Então a mulher para de pintar a raiz do cabelo. Eu sei que ninguém faz isso, mas para de pintar a raiz do cabelo. Começa a comer exageradamente, engorda, ganha uns quilos, começa a não se cuidar. Meus irmãos, separação não é para a gente se tratar mal, não. Nem para tratar o outro mal. Cuidado, cuide de você. Apesar do divórcio, se cuide. Continue fazendo sua unha. Continue se cuidando. Tente visitar sempre o médico, os profissionais da saúde. Uma coisa independe da outra. Essa questão de autopunição é um castigo que nós não merecemos. A separação por si só já é um castigo, não é verdade? Não precisamos implementá-la mais. Vamos lá. Cuide bem de si mesmo. Quer ver? Qual foi a última vez que você se levou para passear? Alguém se lembra? Nós levamos os outros para passear, né? Se você está em casa sozinho, sozinha, bate uma fome, aí você vai no armário e faz um miojo, não é? Mas se chegar uma visita, você descongela a lasanha. Já tem lasanha para uma pessoa, tá? Tem a lasanha para você também. Por que você não come a lasanha? Por que você não merece a lasanha? É só o outro que merece? Meus irmãos, cuide bem de você mesmo. Independente de estar casado ou estar divorciado. Estão me acompanhando, meus irmãos? Quarta, de trás para frente. A terceira. Cuidado com isolamento e solidão. Há uma tendência nessa autorreprovação de um isolamento, de uma solidão, não é? E a gente acaba abrindo portas largas para a depressão. E a gente sabe que a depressão, em 90% dos casos de suicídio, foram antecedidos por uma depressão. E os benfeitores espirituais e aqueles que retornam da parte espiritual para dar testemunhos dos seus atos de terminarem com a própria vida, nos mostram uma realidade extremamente dolorosa. Todos aqueles que voltam para nos dar o exemplo dizem que a situação antes do suicídio era muito menos grave. Suicídio não é solução. Então, cuidado com o isolamento e solidão. Procure associar-se com as pessoas queridas e afins. Procure os companheiros da casa espírita. Vá comer uma pizza. Forme um grupo de amigos. Frequente mais a casa. Venha um estudo novo. Não é? Esse afins ali não é o que está afim de você, não. Afins é que tem afinidades, não é? Cuidado, então. Isola. Cuidado com o isolamento. Cuidado com a solidão. Quinto, segundo de trás para frente, né? Eu coloquei ali principalmente os amigos da casa espírita. Segundo, que é o quinto. Investir em novos projetos pessoais. Então, você, por exemplo, você pode fazer um curso. Pode ser um curso profissionalizante. Ou pode ser um curso de uma coisa que você gosta de fazer. Você quer fazer crochê. Vai aprender a fazer crochê. Isso vai ocupar o seu tempo, a sua cabeça com coisas saudáveis. É uma valência nova que você aprende. Ou então pode ser um curso profissional que vai te dar uma renda extra.
Vai aprender algo novo. Já foi provado pela ciência de que o que produz mais alegria numa pessoa é aprender algo novo. Aprender algo novo, faça um curso, aquele curso que você sempre quis fazer, de CorelDRAW, vai fazer CorelDRAW, vai fazer, sei lá, Photoshop, fotografia. Ocupe-se com um curso, com algo positivo. Ou então, você pode fazer uma atividade física, vai voltar a caminhar, matricular lá na hidroginástica, conhecer pessoas, não é? Quem sabe até pretendentes futuros, mas está ali, vendo gente, se movimentando, mantendo a saúde, isso é importante, meus irmãos. A atividade física produz um hormônio chamado beta-endorfina, serotonina, que é conhecido como hormônio da felicidade. Faz atividade física. Outra coisa importante que você pode fazer, manter o culto no lar. Esquece a nostalgia. Agora não tem mais ele, não posso mais fazer o culto no lar. Muda o dia, não faz no dia que fazia não. Para não dar aquela, ele não está aqui. Faz outro dia, troca de dia, mas mantenha o culto no lar periódico. Para que as energias trazidas pelos amigos da espiritualidade, que fazem da sua casa uma instituição, uma tenda de luz, um pronto-socorro espiritual, possam ficar impregnados na sua família, nos seus móveis, na parede. É importante. Mantenha o culto no lar. A casa que faz o culto no lar, a gente costuma ver, as pessoas chegam e dizem assim, como é bom vir na sua casa. Aí você pensa que é por sua causa, né? É por conta dos benfeitores espirituais que estão ali toda semana. E a energia é boa, é de luz, é de paz, é de esperança. Então mantenha o culto no lar. Você pode ainda fazer como atividade boas leituras. Boas leituras. Por exemplo, vou trazer 3 livros. A Arte do Reencontro, Casamento, do Dr. Alberto Almeida, lá do Pará. Ele vai estar aqui no mês de setembro, né? Vai fazer um seminário. Julho, mês que vem, não é? Mês que vem, ele vem em julho. Vai fazer um seminário lá, o pessoal de Venda Nova, vai estar aqui no Irmão Tomé. Esse livro é excelente, meus irmãos. Mas eu já separei. Não, releia esse livro mesmo. Leia para a gente, num próximo casamento, não cometer os mesmos erros. O que acontece, sabe o quê? A pessoa divorcia e fala assim, eu nunca mais caso. Primeira coisa que fala. Daqui a alguns meses, você tem que ver como ela é boazinha. Né? Então, meus irmãos, se preparem para não cometer o mesmo erro. Às vezes o erro é repetitivo, que eu posso corrigir, se estiver disposto. Leia um bom livro. Leia, por exemplo, também Conflitos Conjugais, da Dalva Silva Souza, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Esse livro, ela conta casos de obsessão nos casamentos. Companheiras desencarnadas, ciumentas, atrapalhando uma relação, olha só. Leia, aprenda que isso é uma realidade, saiba como combater, construindo luz, orientando aquela companheira desorientada, percebendo que ela está no mundo espiritual, não tem mais que estar aqui. Atitudes. Um terceiro livro, Elos Familiares. Esse companheiro Célio Allan Kardec de Oliveira, ele foi presidente da OSCAL, da Associação das Obras de André Luiz, lá em Belo Horizonte. Dirige um hospital psiquiátrico imenso lá, essa instituição. Nesse livro, ele fala sobre como relacionar melhor. Ele fala sobre 11 atitudes de amor, casados ou não, que se colocarmos em prática, melhora qualquer relacionamento. Meus irmãos, então, esse livro, ele diz isso nesse livro, o fracasso de um amor não é o fracasso do amor. Lembra aquela frase do nosso querido Laí Ribeiro? Ele dizia que é preciso pegar o limão e fazer dele uma limonada. Eu coloquei a limonada ali com hortelã e tudo. Meus irmãos, é assim. Pegamos o problema e transformamos numa fonte de aprendizado. O que eu posso aprender com essa dificuldade? Sempre haverá um aprendizado. E aí o problema terá atingido o objetivo. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então faça isso. Primeiro e último, sexto e último. Espere. Saiba esperar. Superar a dificuldade com dignidade. Então, se eu colocar em prática essas 6 questões, a gente pode passar mais facilmente pelo casamento. Agora, meus irmãos, observem só. Olhem bem para a tela, que deu um trabalho danado fazer essa transição, tá? Para aqueles que querem, que estão com dificuldade de casamento e querem reconstruir as alianças. O que fazer? 5 atitudes rápidas por conta do relógio. Primeira, fugir de envolvimentos extraconjugais.
eles costumam aparecer. E a desculpa é, meu casamento não estava bom, não é? Fuja. A gente sabe que o diabo não existe, o inferno não existe, foi uma mentira, mas fuja como o diabo foge da cruz. Evite, cuidado, fugir mesmo. Porque a gente percebe, pergunte aos seus amigos, faça uma enquete, entre na internet, todos que foram por esse caminho se arrependeram. Todos. Não há exceção. Evite, seja digno, não dá mais, não dá mais. Um outro relacionamento vem depois. Porque as pessoas, nós trocamos de pessoas, mas os problemas às vezes continuam, porque eles estão em nós. Tudo bem? Segundo, meus irmãos, o que fazer? Agir com gentileza, abusar da gentileza. Então, pode ser até que ela ache estranho. Quanto tempo que você não perguntava o que ela queria comer? Vai achar, está me ironizando. Não é? Não, insiste. Abusa da gentileza. Vai tomar um copo d'água? Meu amor, você quer um copo d'água? Faça pequenas coisas. Foi na rua comprar o pão? Ela gosta do bombom sonho de valsa? Traz umzinho só. Mas não tem problema não, umzinho. Um batom. Não é assim? Pequenos cuidados. Abuse da gentileza. Meus irmãos, gentileza só produz bons resultados. Gentileza gera gentileza. Não é assim? Você está no trânsito e alguém te dá a vez, não é uma sensação boa, que você foi reconhecido, considerado. Façamos isso, não só no casamento, não. Na vida, abusar da gentileza. Terceiro, a chamada observar os pontos positivos. Chamada lei de reforço, elogiar. Elogie sincero. Observa o que ele tem de bom. Meus irmãos, todos nós temos inúmeras qualidades e defeitos. Ele e ela. Nós temos, é a nossa realidade espiritual ainda. Valorize, elogie a qualidade do outro. Observe honestamente. Mas parece que o casamento, é por isso que tem a paixão, né? A gente não vê o defeito. Então aquele arroz, o primeiro arroz, consegue vir cru e queimado. Não sei como é que pode fazer isso, mas cru e queimado. E você come e fala, não, meu amor, está gostoso, né? Agora o arroz está soltinho, eu não falo nada. Começa a observar o arroz. Ela vai achar estranho o elogio, mas faz de novo. Essas ações, sabe o que acontece, meus irmãos? Elas dizem para o outro que há uma preocupação em melhorar o relacionamento, que há um desejo sincero. Pode parecer até artificial, mas com o tempo os sentimentos voltam a funcionar melhor. A pessoa percebe, poxa, ele está preocupado comigo de novo. Ele está querendo. Eu sei que ele não consegue tudo, nem eu consigo. Aceite, faça o elogio. É a chamada lei do reforço que eu comentei. É igual o aluno na escola. Ele tira uma porção de nota boa, você não fala nada. O dia que ele tira nota ruim, você reclama com ele. Começa a elogiar, meu filho, parabéns, você foi bem nessa matéria, tirou 9, poxa, que bom. No dia que ele tirar ruim, você fala também amorosamente, poxa, você caiu aqui um pouco, hein? Mas é o elogio. Elogie. Observe o que é bom e elogie. Tudo bem? Quarto, dialogar. Esse é o mais difícil. Né? Não fomos treinados para assertividade. É difícil falar o que você está sentindo, né? Acho que a maioria de nós passa por isso. Pelo menos a minha geração é assim. Dialogar. Essa história conta que havia um casal que estava zangado. Naqueles dias não estava falando um com o outro. Coisa que raramente acontece com nós espíritas, né? Estou brincando, gente. A gente também fica zangado e também divorcia. Há divórcio no meio espírita. Natural que seja assim. Então eles foram pegar uma laranja na fruteira. No mesmo horário, na mesma hora, coincidência da história. E aí, para chegar a um acordo, o marido, sem falar com a mulher, pegou uma faca, cortou a laranja, deu metade à mulher e pegou a metade. Foi para o fundo do quintal, descascou a laranja, jogou a casca fora, chupou meia laranja e ficou meio satisfeito. A mulher na cozinha, descascou a laranja, jogou a meia laranja fora, fez um doce com a casca, comeu e ficou meio satisfeita. Se eles conversassem, ele teria chupado a laranja inteira e ela feito doce com a casca toda e os dois ficariam mais satisfeitos. Às vezes, meus irmãos, o que falta é a honestidade, do diálogo. É quebrar o gelo e falar, dizer o que está sentindo. Estipular um momento para isso. Olha, vou dizer, você ouve. Agora você diz e eu ouço. Sem brigar. Costuma a gente perceber
que pequenas atitudes estavam minando o casamento. Eu li um livro uma vez chamado Ato Conjugal, um livro evangélico, dos autores Tim e Beverly LaHarry, e eles diziam que havia um casal que iam ao cinema, naquela época tinha matinê, um cinema, uma sessão que acontecia à tarde. Por 30 anos eles foram ao matinê. Um dia, ele zangado, disse para ela: não vou mais ao cinema, eu só ia por sua causa. Ela regalou os olhos e disse: mas eu também só ia por sua causa. Eles foram 30 anos ao cinema, todos os domingos, achando que estavam agradando. Dialogar, conversar, meus irmãos, fazer do relacionamento uma longa conversa. Desafio, desafio. E por fim, meus irmãos, o quinto e último, grafar nas alianças, que elas existam ou não, a palavra perdão. Meus irmãos, não há bons relacionamentos sem perdão. Porque nós somos seres, ainda que cometemos erros. Se eu quero perdão alheio, eu preciso dar do meu perdão. Perdoe, compreenda. Tem que se colocar no lugar do outro, trabalhe a indulgência. Veja as limitações dele. O que no começo nós não vimos? A paixão, né? Então insista. Perdoar é fundamental. Meus irmãos, e por último, então, para terminar dentro do horário, coloquei ali um casal. Talvez seja essa a orientação mais importante para casamento ou para não casamento. Convidar Jesus. Convidar Jesus a participar de nossas relações. Quem sabe entender de uma vez por todas a pergunta central do Livro dos Espíritos, onde é dito: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E lá é dito: Jesus. Traga Jesus para a sua vida, para os seus confrontos, seus conflitos, para os problemas, buscando uma solução, nos perguntarmos mais vezes: o que faria Jesus no meu lugar? Com essa família, com esse casamento, com esse salário, com esse carro, o que ele faria no meu lugar? Meus irmãos, eu tenho certeza que ele agiria com muito mais amor. Ele agiria muito mais amorosamente. E a solução dos problemas consiste em agirmos com amor. Então, meus irmãos, que esse mestre querido, amoroso, que conhece nossos corações, sabe da nossa condição atual, sabe do seu coração, desse momento íntimo que você vive agora, que ele possa nos amparar, abrir sobre nós a sua energia magnética de luz, e que essa luz penetre no nosso psiquismo, nos ajude a refletir, para que, acima de tudo, nós nos lembremos, antes de qualquer ação ou atitude, que primeiro somos cristãos. E diz Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por se amarem. Não importa, meus irmãos, o que a pessoa fez conosco. Não importa a história. Não importa que decisão vamos tomar. Vamos trazer Jesus para perto do nosso relacionamento. Para dentro de nós, para o nosso coração. Para que a gente possa efetivamente, nos inspirando nas suas falas de amor e de luz, vivenciar uma história nova, aonde o final vai valer a pena. É o que Chico dizia, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. O passado está definido. Mas qualquer um pode recomeçar agora. Então eu posso recomeçar meu casamento agora, e fazer um novo fim. As coisas só mudam, meus irmãos, se nós mudarmos. Estamos dispostos a fazer mudança, a pagar o preço, a renunciar, a sermos melhores, a sermos mais cristãos? Então que o Mestre nos abençoe e nos fortaleça. Muita paz.